para aplicativos espaciais, aí, as mais diversas, tá? Inclusive o trabalho que eu fazer aqui hoje nesse evento, né, eles fazem todo com alguns objetos da computação aplicada, que também fazem inteligência artificial e também aplicações espaciais, astronomia e assim por diante. Modelagem outra área. Já no funcionamento remoto, né, é aquela história, né, observar a partir do satélite, como estou mostrando, e aí o que a gente faz com essas imagens? Então, pode fazer análise de séries temporais, análise espacial, né, tem uma série de coisas, né, o processamento de imagens, né, a área que eu mais trabalho, e assim por diante. Então, é um curso bastante, sim, acaba sendo interdisciplinar. Cada especialista lá entende um pouco, um entende de ecossistema, outro entende de agricultura, outro entende de floresta, né, mas tudo, outro entende de oceano, hidrosfera, assim por diante, mas tudo baseado nas imagens. Muito bem, esse era o primeiro pedaço, né, da nossa apresentação. Uma aplicação que a gente tem também de sensoriamento remoto. E aí vamos pensar na questão da inteligência aplicada. E aí vou mostrar para vocês. Aí vocês pensam que depois a gente pode debater aí, não é exatamente. Ninguém vai virar especialista em monitoramento de desmatamento, nem eu mesmo, né, que trabalho dentro disso, sei todos os detalhes. Mas o que importa é, vamos tentar entender como que esse tipo de observação, de análise, pode usar a inteligência artificial. Né? Mais uma vez eu falei, né? Eu não coloquei inteligência no título para a gente pensar um pouco aí onde que entra a artificial, onde que entra a natural, onde falta inteligência de qualquer tipo aí nesse processo que a gente tem. O INPE ele tem pelo menos 3 programas, né? Dentro do programa de monitoramento, mas para fazer essas informações. Então, uma pesquisa, em tempo real, né? 2 dias que a gente tem desmatamento. O satélite observa que aqui tinha uma área, né, verde, vamos pensar assim, né, mas de forma simples. Passou 2 dias, não tem mais, tem um buraco ali. Né? Então, é tempo real. A cada dia, novos alertas vão saindo a partir desse sistema. Esse outro, que é o que aparece no Jornal Nacional, vamos dizer assim, né, o monitoramento de desmatamento, ou seja, se faz uma análise ao longo de um ano inteiro. Tá? E ao final dessa análise anual, né, essa anual aparece observa aí. Ou como que esse processo, tá? Esse relatório, né, ele é público, está disponível lá nos documentos do INPE, só para vocês saberem, né, que a gente mostra, né, sempre todos os métodos que são usados, a gente faz essa divulgação. Então, o método está disponível aí nessa documentação, seja ele bom ou não muito bom, né, mas está todo documentado lá. Né, ó, os programas que eu falei antes, né, PROD, BT, então o amarelinho PROD, né, esse nome aqui, uma sigla, né, como deixei em inglês, para fazer do relatório, tá? Só para vocês saberem aí os nomes. Né? Mas vamos pensar no processo. Tá? O que é um desmatamento? Vamos pensar no desmatamento. Né? O pessoal está chegando aqui achando que ia falar de astronomia e o cara vem com o desmatamento da Amazônia. Né? Mas estava lá, sensoramento remoto. Né? Quem veio já sabia
que era uma área meio surpresa aí. Mas o que é o desmatamento? Né? Então, olha só essas duas imagens. Tá? Agora vamos pensar já lá na frente, na aplicação. É isso que a gente vai fazer aqui, vai estudar um pouco. Eu tenho essa imagem de julho e essa de agosto, só que é 2017 e 2018. Então, passou um ano e pouco. Tá? Esses desenhos aqui são desenhos que a gente já colocou sobreposto só para a gente pensar na área. Olha para essa área aqui, né, dentro desse polígono, né, dessa região aqui, como que ela estava antes, como que ela estava depois, né? Exatamente o que eu falei antes, né? Pensa lá numa floresta, aí está tudo verde, daqui a pouco tem um buraco. É isso. Isso é um desmatamento visto nessa observação aí de um ano para o outro. Tá? Então, saiu supressão, né, da floresta, caiu fora. Estava assim, era perfeitamente homogêneo do ponto de vista de processamento de imagem, né? Vamos trazer para o nosso domínio, e passou a ser homogêneo também, só que um outro homogêneo. Tá? E passou um ano. Muito bem. Como que essa linha vermelha aí, que transformou disso para isso, como que isso aconteceu? Né? Eu imagino assim, quando a primeira vez que eu fui apresentado para esses dados, e eu estava mexendo com processamento de imagem, eu pensei, nossa, isso aí é muito simples. Né? Por que o INPE fica fazendo esse monte de informações, de programas, de computador, algoritmos, se era só pegar, né, fazer que era roxo, que era verde, era só fazer uma transformação rápida ali. Né? Então, olha o que acontece no meio do caminho. Né? No meio do caminho, para um desmatamento, aqueles mesmos polígonos que eu mostrei antes, eles podem passar de um... Então, o cara pode ir lá, né? E aí depois, né, só para vocês saberem, é uma curiosidade, né, as pessoas que desmatam, elas também já estão usando o censuramento remoto, usando para que elas possam fazer um desmatamento mais ou menos ilegal sem ser pego. Né? Então, ó, um trator lá, conecta com um correntão e vai os dois, é isso mesmo que acontece, aí derruba tudo. Curiosidade, mas agora o INPE vai detectar se a gente fizer isso, de um dia para o outro, então semana que vem já está lá a fiscalização nos incomodando. Como que a gente vai fazer? Vamos, para não aparecer nessa imagem, vamos fazer o desmatamento na época que tenha muita chuva, que aí vai ter nuvens, e aí quando vê, saiu a nuvem e o buraco já estava lá há 3 meses. Isso aconteceu. Também, vamos começar a tirar aos poucos, né? O que o pessoal chama de desmatamento seletivo. Vai tirando e tal, coloca fogo em alguma uma parte específica e aquilo não aparece direito na imagem. Ou seja, vamos fazer uma coisa na natureza para complicar o algoritmo lá que a gente achava que era só de um verde para o roxo, né? Nessa visualização aqui. Então foi acontecendo esses outros processos, né? Não somente por causa do INPE, né? Mas as pessoas foram aprendendo aí a fazer. E também tem o que é o clear cut, né? De um dia para o outro aquilo realmente acabou. Então, daqui para cá pode ser por esse caminho ou pode ser por esse caminho aqui também. E no final vai dar esse mesmo resultado, né? Só que de um ano para o outro muita coisa acontece. Então, né, retomando aqui para fechar essa parte, por isso que a gente tem uma coisa que vai pegando aos poucos e uma que faz a integração lá total para dar aquele número lá que todo mundo fala. E aí, né, a partir desses resultados, né, se faz esse tipo de mapeamento. Esse mapeamento, a cada ano, ele conta uma história. Né? Então, amarelo é tudo que estava desmatado até 2007, né? Então, 2017 é nesse vermelho. Então, dá para fazer essa montagem. Né? O que aconteceu no meio do caminho ali com a floresta? Né? Então, foi saindo, né? Infelizmente, o desmatamento aí não. Mas olha só o que está escrito naquele relatório. O PRODES faz um mapeamento do desmatamento usando fotointerpretação por especialistas, visual e manual. Né? Então, eu criei toda a expectativa que um algoritmo poderia fazer esse trabalho, mas chega lá, vocês vão chegar lá numa sala do lado da minha, lá tem umas 30 pessoas sentadas clicando. Esse desmatamento, isso aqui é, daí ele chama o vizinho para dar uma olhada e tal. Cadê a inteligência artificial? Né?
pode ter certeza, está cheio de teses e dissertações que prometem fazer isso de forma automática, né? Então, ó, eu participo de bancas lá, tenho alunos que a gente já orientou para fazer isso automaticamente, inclusive com Deep Learning, né? O que a gente pensou? Né? Vamos pensar junto aqui, né? Eu tenho aquela história, né? Se eu tenho uma imagem antes e depois, eu coloco isso tudo numa rede neural e ela vai descobrir aquilo que é constante e aquilo que não é constante. Dá bons resultados? Dá bons resultados, sim. Né? O pessoal está sempre avaliando, mas com muito cuidado, muito pé atrás, vamos dizer assim, né? Com a inteligência artificial. Por quê? Porque, no fim das contas, essa informação aqui, né, essa colorida, qual que é a questão que pega? Né? Se o algoritmo for lá e errar o resultado, que é muito comum, a gente sempre mostra, né, nos papers aí, taxa de acerto. A gente fala 90%, a gente fica super feliz. Pô, 90% dos meus dados foram bem classificados. Mas os 10% geralmente vai cair na fazenda de uma pessoa específica lá, e que o supermercado que compra não sei o que daquela fazenda vai dizer, olha, você é um desmatador da Amazônia, porque tem um polígono lá. Isso acontece mesmo, tá? Acontece exatamente assim. A pessoa manda lá um e-mail dizendo, vocês detectaram desmatamento aqui. Não tem, né? Então, até mesmo com erros manuais. Imagina com a inteligência artificial que vai fazer isso tudo sozinho. Né? Então, o pé atrás que vem né, é a questão que eu falei, a inteligência artificial versus a natural. A natural está dizendo, segura isso, né, vamos fazer devagar, vamos ter muita certeza, né, para poder dar essa informação totalmente via artificial. Tá? Então, também, a título de curiosidade, né, para mapear toda a Amazônia, a gente tem 220 imagens do satélite Landsat, né, só vou tomar como parâmetro esse quadradinho aqui, que é o tamanho da imagem, preciso de 220 imagens para cobrir toda a Amazônia aí, desse satélite. Se fosse daquele outro que eu mostrei, que é do Brasil, o CIDER, com aquele conjunto de detalhes, aí precisaria muito mais, porque ela é um quadradinho, vamos dizer assim, muito menor. Tá? Então, essa é uma área de estudo, uma área que o INPE trabalha aí, atende, né, que a gente não usa inteligência artificial, está louco para usar. Né, a parte de análise de desastre. Tá? Então, tem um desastre em algum lugar, né, o INPE e outras agências do mundo elas são ativadas o desastre para otimizar a quantidade de dados sobre aquele lugar. Tá? Então, aqui é um exemplo que aconteceu, né, um ano atrás, né, teve lá um deslizamento, e aí rompeu, não sei o quê, e aí começou a ter barro e tudo mais, né, isso tudo foi depositado lá na praia. Então, só mostrando esse panorama aí por análise de imagem. Esse é um caso que muitas vezes a gente também imagina, é só fazer esse, né, antes e depois, e vamos ver o que vai acontecer, a gente vai mapear. Mas, infelizmente, não fica daquele jeito que a gente imagina. Um outro resultado, né, só para mostrar o quanto que aí a participação extrapola, né, o Brasil, né, esse é um exemplo de um desastre que aconteceu, olha só, né, um deslizamento de terra que fez toda essa área aqui, né, de abril aqui, ó, em 2019 tinha aquela informação e depois passou a ser completamente diferente. Para um mapeamento rápido, com certeza, né, fazer aí ó, um algoritmo de inteligência artificial vai resolver de certa forma, mas quando a gente precisa do nível de detalhe, né, as bordas, o tamanho daquela área que foi impactada por um desastre, aí, né, sempre entra o ser humano lá refinando. Tá? Eu acho que é bom, né? No fim das contas, é bom para a gente garantir aí o nosso futuro, tá? Porque daqui a pouco, né, se ficar tudo na mão da inteligência artificial, a gente está frito, né? Outro exemplo, realizar a parte dos desastres, né? Bem grande que aconteceu, né? Aqui nem tem casas e coisas, não foram impactadas as pessoas, vamos dizer assim, talvez mais aqui em cima, né? Mas para ter uma ideia, né, do que foi a favor aí
da ajuda, né, desse desastre. Deu muitas informações para não tem onde tem a casa lá, sabe? Então, ele acaba fazendo isso. Posiciona os dados e vai ver o que era, o que não era e faz aquele limite. Tá? Vamos para frente aqui. E um outro assunto aqui. Já que eu estava falando de... Esse slide eu vou ficar bem perdido com o que ele entrou, mas acho que convém que a gente está num workshop que tem muita gente que está no meio do caminho aí acadêmico. Né? Esse aqui, eu só queria comentar que eu vou, se for possível, compartilhar a apresentação depois com vocês. Tem muitas informações aqui, né? Então, eu tinha anotado isso, e aí eu acho que é legal, né, compartilhar essa informação. Redes sociais de pesquisa. Né? Então, só para vocês saberem, né? Se possível, assim que terminar o seminário, o workshop aqui, se cadastrem em todas essas redes aqui. Né? Vocês vão precisar. Tá? Eu tenho login, acho que em todas essas aí. Muitas eu uso bastante, a gente aprende muito com elas. Né? Algumas a gente é obrigado a fazer, né? Então já saibam, né? Se vocês vão fazer procurar uma bolsa da FAPESP ou alguma coisa, precisa ter o LAC sempre cadastrado, atualizado, precisa ter esse ORCID, né? O ORC-ID, né? A FAPESP, o Mendeley para gerenciar e tudo mais. Né? No fim das contas, né, eu queria trocar, assim, mudei um pouco o assunto, porque agora a gente vai falar, né, da trajetória de pesquisa e aonde, com alguns exemplos aqui, que eu também queria levar vocês a pensar um pouquinho, a gente pensar junto, né? Até achei bem interessante o comentário sobre a revista, né? A revista que é gratuita, e se ela é gratuita, ela envolve muita gente que lê os artigos. Né? Vamos comentar um pouco sobre isso, veio bem a calhar aqui. Eu queria mostrar essa linha do tempo aqui. Tá? Muito bem. Estão vendo uma linha do tempo, né? E com marcadores assim bem bonitinhos, né? Um depois do outro, até a gente fica com a impressão que isso acontece perfeitamente desse jeito. Não é. Mas vamos supor que essa linha do tempo, e aqui, né, a imagem não está muito bem, mas que esse ponto de partida aqui seja, né, pensando assim, vamos pensar como um aluno da graduação, um aluno da pós-graduação que quer ter um artigo, né, publicado em algum lugar. Então, esse aluno, ele foi lá para o orientador dele e disse assim, ó, tá aqui, ó, artigo versão final, aquela história, né, versão final, 1, 2, 3, não sei o quê, revisão, voltou, tá, fiz todo ele, achei que ele está pronto para ser publicado. Então, esse é o ponto de partida dessa linha do tempo. Tá? O que está acontecendo nessa linha do tempo? Ele pegou isso e submeteu, né? Descobriu uma revista, né? A revista lá do nosso amigo, e mandou lá e fez a submissão. Tá? Isso demora para a gente ter um artigo, né, publicado, aceito, para a gente poder divulgar, né, a nossa pesquisa, a nossa ciência, né, e fazer tudo isso. Olha como, né, quem está nessa área há bastante tempo, ou quem está chegando, o quanto que a gente precisa se esforçar para mostrar que a gente faz ciência. Quando a gente mandou o artigo, né, vamos dizer assim, o editor da revista, ele vai receber esse artigo e dizer, ó, tem alguém aqui que quer publicar. Ele vai, então, fazer o seguinte, esse artigo faz sentido na revista? Faz. Vamos procurar, então, os pares, né? Ele falou revisão por pares, né? Então, pelo menos 2 pessoas que vão sentar, ler aquele artigo de forma independente, vão dar o parecer e tal. Então, achar os revisores já demora. Saibam disso, né? Às vezes a gente convida as pessoas, a pessoa não responde, ela diz que vai revisar e não revisa, ela diz que não quer revisar e não indica ninguém, e acontece isso. Depois que a gente conseguiu isso, né, o autor lá, né, ele recebeu a sua primeira resposta. Isso demorou aí no mínimo 3 meses. Tá? O seu artigo foi rejeitado, pode ser isso. Tá? É a coisa mais triste que tem, né? A gente fez todo aquele procedimento e aí chegou lá, ó, foi rejeitado, tchau, acabou ali o processo, tem que fazer tudo de novo. Ou então, você precisa revisar ele muito. Muito bem. Aí o autor vai falar com todos os coautores, olha aqui, ó, a gente teve essa revisão, aí trabalha no texto, faz um monte de coisa, tal, manda de novo, e aí o cara tem que achar revisores de novo.
até que ele chega lá e vai chegar no round 2, né? Pelo menos faça mais algumas coisinhas e ele vai ser publicado, ou vai ser rejeitado, aí eu correr na praça. Fala inglês, assim, seja nativo, que faça a lista. É super difícil, a gente acaba tendo que pagar aí, tá? Mas eu deixei, né? A lista aí, ó. Mas muitas revistas cobram, tá? Depois eu fiz um levantamento aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês já não sabem o quanto que custa fazer uma publicação. Então aí o autor e o orientador e não sei o quê vão passar o chapéu, né? Ah, preciso publicar, né? Eu estou fazendo ciência no país, isso, preciso divulgar isso, tem arrumar o dinheiro. E aí depois ele vai publicar e daqui até receber sua primeira citação, também não é só esse espacinho aqui, é muito mais, né? E se o paper é muito bom, aí daqui a pouco ele decola, realmente vai ser muito citado. Olha o que acontece. Um exemplo, tá? Da I3E, né, uma revista aí de minha área, mas possivelmente seja parecido para vocês também. R$9.000 para fazer uma publicação. Eu consultei, ó, eu tinha consultado no final do ano passado, eu atualizei no mês passado. Né? Essa NDPI aqui é uma editora bem grande, tá? Que ela está até com alguns pepinos aí atualmente, né? Que o pessoal está chamando ela de editora predatória, então fique esperto. Mas 15 mil, Elsevier, 20 mil, a Nature, né? Todo mundo já ouviu falar, tem um paper na Nature, 58 mil, né? É um carro, né? É um carro. Ou eu compro meu troco de carro ou eu publico na Nature. Tem que fazer essa decisão aí. Em geral, a gente não faz nenhuma das duas, né? Ou não consegue publicar ou não tem dinheiro para nenhum dos dois. Science, 22 mil. A Science tem até outras. A Nature e a Science tem umas que chama agora spin-off, né? Outras revistas meio derivadas, mas que elas meio pegam carona lá, então tem que ficar atento. Custa muito publicar, né? Custa dinheiro. Tá? Por que eu estou colocando essa informação, né? Essa linha do tempo, né? E o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Né? Vai chegar o nosso exemplo agora. Um paper de 2015. Né? Oh, até que me empolguei aqui, o tempo já está quase acabando. Um paper de 2015, ó, na Nature. Tá? Então, esses três autores, para quem já estudou um pouquinho de Deep Learning, né, com certeza já ouviu falar, né? Lecan, Benjo e o Hinton, principalmente Benjo e Lecan, ali vocês vão ver que tem vários trabalhos aí nessa área. Publicou em 2015 na Nature. Dos autores aí, né? Mas esse é meio que o paper que fez a propaganda lá em 2015 sobre essa revisão de Deep Learning. Tá? Então, todo mundo acaba citando ele, né? Eles tiveram essa grande sacada de colocar no lugar certo, o assunto certo, e tem esse paper aí que vai levar eles para o resto da vida, né? Sendo citados aí e tudo mais. Nature. Tá? Então, eles pagaram, vamos ver se a gente pagar, 58 mil. Eles conseguiram juntar essa grana aí. Não sei como. Tá? Vejam esse processo. Eles passaram, talvez, por aquilo que a gente mostrou antes. Né? Em 2014, ele também tinha um outro artigo, 30 mil citações. Tá? E vamos pensar, vamos olhar essa linha do tempo aqui, tá? Isso é bem curioso. Eu comecei a pesquisar isso para falar desse assunto e olha só que curioso. 2014 está lá em 2014, só que o trabalho foi publicado em 2015. Onde que ele está, esse documento que todo mundo pode ver? Nesse site chamado archive.org. Alguém não conhece? Alguém nunca ouviu falar desse site aqui? A tendência é virar o grande repositório de artigos ali, tá? Com certeza vocês vão achar alguma coisa importante lá. Olha o processo aqui, ó, a linha do tempo desse arquivo que está lá nesse archive.org. O cara mandou em 2014, mandou, atualizou, o evento foi em 2015,
e tal. A última versão do paper é de 2016. Tá? Eu não sabia que podia fazer isso. Quando a gente publica um artigo numa revista, a gente manda o documento e ele está ali, assim, como é que se diz? Ele está escrito na pedra, né? É muito difícil trocar uma informação e tal. Aqui é possível atualizar. Interessante. Em 2014, eles até fizeram lá uma conversa sobre um outro tipo de revisão e tal, uma discussão. Tá? Isso é o archive. Queria só mostrar, né, esse archive, que é esse site. Em algum lugar ele diz assim, eles são um repositório de PDF. Esse PDF passou por todo aquele ritual lá ou não passou, eu vou colocar aqui. Aqui hoje em dia é uma cultura brasileira. Para um congresso, já põe lá no archive. Significa ou seja, só para ver se tem alguma imagem ali que não deveria ter, se tem um palavrão. Temos aqui uma animaçãozinha. Funcionamento remoto, as imagens lá, tem, eu baixei quase 4 GB, é uma coisa enorme. É muitos arquivos. Eu peguei só uns 100 e poucos arquivos e fiz essa pequena brincadeira aqui, né, de colocar a imagem aqui original e submeter essa imagem a 2 algoritmos aqui, né, que é basicamente identificar os objetos principais da imagem. Né? Eu conversei com, acho que deve ser conhecido de alguns aqui, o Dr. Reinaldo Rosa, lá do INPE. Eu mostrei até para ele antes, né, para perguntar, será que isso aqui faz sentido? Né? Para que o pessoal usa o Galaxy Zoo? Né? Ele disse, geralmente, né, esse banco de dados, no centro tem lá uma informação mais importante, a gente precisa tirar os objetos do fundo para fazer a análise daquele objeto central. E esse objeto central, né, ele tem formas diferentes. Né? Eu não ouso a falar mais do que isso, porque eu não sei, né, vocês aqui sabem e podem tomar mais decisões sobre isso. Mas então, veja o que eu fiz. Eu disse, bom, então vamos usar um algoritmo que possa identificar o objeto central, né, para que facilite um processamento posterior. Né? Possivelmente é parte do pré-processamento de muitos trabalhos de vocês que vão usar, por exemplo, esse banco de dados. Né? Então, o que acontece? Eu rodei 2 algoritmos. Esse detectou o objeto central, esse detectou esse carinha aqui. Não sei. Esse outro detectou o objeto central, aqui também, está mais ou menos equivalente, aqui tem um monte de quadradinhos aqui. Né? Nesse outro resultado, a mesma coisa, né? Ele pegou o background, mas não pegou o objeto central. Mais alguns resultados, né? Tem um monte, aí não vai dar para a gente explorar por causa do tempo, mas também tem. Então, o vermelho, vamos dizer, verde versus vermelho, aqui, tá? Verde versus vermelho, aqui, ó, já nem tem nada detectado, as linhas estão meio finas aí, por causa do projetor também não dá para ver muita coisa, né, ó. O objeto central vira só aquele pontinho, aqui o objeto central já está mais bem delineado, não sei exatamente o que é mais útil e mais importante aí. Muito bem. 2 algoritmos que eu fiz uma comparação. Um outro experimento, aí na minha área, né, pelo menos para eu ter um pouco de controle sobre o resultado. Peguei aquelas imagens, né, de áreas de desastres e tal, e mandei rodar. Aqui e tudo mais, e não tem uma principal área. Aqui também, né? Aqui, o pegou ou não pegou significa só que ele conseguiu delinear. Tá. E ele pegou esse grande objeto. Muito bem. Mais alguns resultados. Aqui, infelizmente, não vai dar nem para enxergar.
né? E eu vou falar do primeiro algoritmo. O primeiro método, tá? Lembra aquele primeiro método que tinha falhado no centro, tá? Eu não contei quem era ele de propósito. O primeiro método é esse que está na moda, não sei se você já ouviu falar, né? Um algoritmo feito pelo Facebook, chama SAM, né? Segment Anything Model. Segmentar é separar, né, as imagens em partes, né, de qualquer coisa, segundo os autores, tá? Então, eles têm lá um artigo, né? Você entra no site, aparece o cachorrinho, exemplos que funcionam perfeitamente, né? Automaticamente ou com alguns exemplos, né? Então, com pouquíssimos exemplos, né? O que a gente costuma chamar de zero shot, né? Então, foram pré-treinados com vários dados, né? Vou mostrar uns exemplos aqui, ó. Né? Eles falam que geraram esse banco de dados para treinar esse segmento NFIN com 11 milhões de fotos, fotos profissionais, tudo mais, né? Tá tudo aqui, fotos que respeitam, isso aqui é bom, né? Respeita a autoria, respeita lá os direitos autorais e tudo mais. E foram definidos, então, desenhos manuais ali, ó, com pessoas. De novo, voltando lá, parece exatamente o que eu falei do desmatamento. Né? Alguém vai lá e senta e desenha. Aqui também teve várias pessoas, acho que da mesma empresa do Facebook, para fazer isso. Então, ó, esse nome vocês vão ver com certeza mais vezes, né? O SA de segmento NFIN e o 1B é o 1 bilhão de máscaras. É isso que eles falam. O nosso método é baseado em 1 bilhão de máscaras. Essas 1 bilhão de máscaras foram definidas de forma automática, de forma manual? Não, elas são máscaras que elas vieram daquele processo que eu falei antes. Vários seres humanos foram lá e desenharam manualmente, né, a partir dessa imagem aqui, ó, as imagens originais foram baixadas de resolução, e na primeira rodada, né, processaram 120 mil, 1 milhão, cadê? Aí eu fui lendo o trabalho e eles vão explicando. A gente pegou só um pedacinho das imagens, um pequeno pedaço, as pessoas fizeram uma rodada de treinamento, e aí fizemos uma semi-automática, na terceira, totalmente automática, que gerou um que aparece nesse 1D. O nome do algoritmo. Então, ele é 1 bilhão que foi feito automaticamente. Tá? Ele não é um 1 bilhão manualmente treinado. Né? O método SAM é esse. Né? Ele é baseado numa coisa que chama de análise de linguagem natural, inclusive, né? O tal do prompt. Então, a gente pode ir lá e dizer, faça automaticamente, ou pega esses pontos verdes que eu tenho interesse e tira os vermelhos, ou faça um quadradinho e segmenta o resto, e assim por diante. Tá? Esses são os tipos de entrada que esse algoritmo recebe. Claro que a gente não vai conseguir entrar em detalhe. Né? Um ponto, uma caixa, uma máscara, ou até um texto. Né? Ache o gato nessa imagem, ou ache a galáxia no fim das plantas ali. Isso seria um input que ele deveria dizer que deveria permitir. E aí depois ele recebe esse prompt, que é essa input, mais a imagem, e no paper aparece isso aqui, ó, uma caixa verde, tá? Não é preto, né? Mas geralmente é uma caixa preta, mas a caixa é verde que faz a coisa acontecer. E ele só cita lá, a gente usou esse modelo de deep learning que faz a segmentação. Pronto. Né? Então esse paper está lá, onde que ele está? Deixa eu ver o que eu queria falar aqui. O paper está, eu esqueci de comentar, ó, mas onde que ele está? Ele está no archive, nesse archive aqui. Tá? Ele está numa revista, ele está num congresso, vocês vão olhar depois lá. Ele não está em lugar nenhum. Ninguém avaliou esse paper. Tá? E ele é muito bom porque a gente basicamente acredita no Facebook. Acredita que o cara lá tem tanto dinheiro. O carinha do meio aqui, ó, esse aqui, né? Esse resultado que é a segmentação 2, que eu ainda não contei para vocês qual que é, né? Para a gente fechar, acho que eu já estou estourando. Né? Muitos exemplos, ó, ele não pegou aqui, é o método do Facebook. Tá? Ou seja, aí a inteligência sim, até atrás. Vamos
observa alguns objetos aí. Então, foi desenvolvido em 1967. Né? Ele é baseado nesse artigo aí, que chama Isodata, mas é o bom e velho K-médias. Vocês já ouviram falar, eu creio que sim. Né? K-médias pega todo mundo e joga lá 2 pontos aleatórios. Esses pontos vão ficar parecidos com os dados. Então junta todo mundo ali, tira a média da nova distribuição, faz de novo até que converge. Média, 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 média. Conseguir separar lá o fundo dos objetos, usando um método desenvolvido em 1967. Tá? Então, a segunda coisa que eu queria mostrar, lembra da linha do tempo? A gente tem esse artigo de 1967, não sei se ele passou exatamente por esse caminho aqui, mas ele é o tradicional. Agora, o Sam, ele passou por essa linha do tempo aqui, ó. O cara foi lá, tinha dinheiro, criou um GitHub, criou um site bonito, colocou as informações, pagou lá, com certeza é bom, não estou dizendo que não é bom, mas ele fez um super atalho. Né? E o que ele fez com o artigo? Que o artigo não conta a história científica por trás do método, ele só conta que usamos isso, fizemos, fizemos. Assim, sempre o artigo é uma história de sucesso nesse caso. Né? Olha só como que a gente fez para fazer esse método tão bom, que é bom. Né? De novo, então, que não é bom, ele claro que é bom. E um dia foi 300 ações, esse artigo aqui. No máximo, acessar. Tá? E mesmo assim o resultado não é. Resumo da minha apresentação, eu tinha falado isso. Decidir quando usar uma coisa mais. Com certeza, o caminho do Deep Learning aí é reversível. Muito bem, bancos de dados muito grandes. Talvez seja esse papel de dados. Como a gente faz, já faz isso, né? Se é você, a gente diz, sou eu, olha só como ele percebeu a minha carinha aqui, pum, uma bosta lá. A gente faz para o Google, né? Assim como a gente faz no CAPTCHA, que ele pergunta, onde tem bicicletas aqui para ver se você é humano? Né? Não sei, talvez das 3 ou 4 ali que ele quer testar, alguma é para treinar. Né? Pensa aí, fica né, uma pulga atrás da orelha da gente. Então é isso, gente. Com isso eu fecho a minha apresentação. Né? Acho que eu excedi um pouco do tempo. Espero que a parte que não era muito da área de vocês não tenha sido assim, muito enfadonha. E vamos ficar abertos aí. Né? O workshop é de inteligência artificial, com certeza, mas é bom a gente pensar. Tem que usar aquilo com inteligência. Aí a inteligência é nossa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Talvez dê para escutar, né? Dá para falar. Obrigado. A gente chama de K-médias, no paper ali de 67 é o Isodata, né, que é no fim assim, imagina um espaço de atributos, aqueles gráficos que a gente sempre vê, né, com 2 dimensões e pontinhos espalhados. Né? Imagina que eu tenho um conjunto de pontos mais em cima, outro mais embaixo. Como que um algoritmo vai fazer isso automaticamente? A gente está vendo que são dois grupos ali, mas como que o algoritmo chega a essa conclusão? Né? A gente diz, ache 2 coisas. Ele espalha 2 pontos no espaço e olha, esse ponto está aqui, né? Ele vai pegar e ele vai ser chamado daquele grupo.
toda a informação desses elementos e tira a média deles. Então, o ponto que estava aqui, ele vai um pouquinho mais para baixo. O outro que estava aqui vai um pouquinho mais para lá. Com 3 ou 4 rodadas, o negócio converge. Né? Como a imagem era fundo e objeto, que é claro, aquelas imagens do Galaxy Zoo, faz sentido aplicar uma coisa assim. Né? Eu tenho um conjunto que o fundo é escuro na imagem, então pensa nos pixels. Obrigado pela palestra, Thales. Obrigado. Um comentário antes da minha pergunta é que, em relação ao inglês, né? É verdade. Isso que se escreve pede para o ChatGPT melhorar e realmente tem... Isso é uma coisa que o ChatGPT aparentemente está fazendo faz bem. Um serviço bem feito. Né? Minha pergunta é mais sobre a questão do imaginamento da Amazônia. Quanto tempo leva para você mapear toda a Amazônia naquela resolução maior? Isso é feito diariamente ou demora um mês? Como que é isso? Assim, o que a gente acaba fazendo para aumentar a rapidez do alcance das imagens é usar vários satélites. Então, no pior caso, é quando a gente só tinha esse, que chama CIBER. A taxa de revisita dele é 31 dias. O que é a taxa de revisita? Ele passar no mesmo lugar de novo. Então, né, se eu colocar aqui, ó, eu consigo um slide mais ou menos por aqui. Ó. Então, quando o satélite está passando, né, ele não vai pegar só essa, e daqui 31 dias vai pegar essa. Não, ele já pega isso aqui, a faixa, né, porque não para de imagiar. Né? E aí, então, hoje eu tenho essa faixa. Aí, como né, rodou a Terra para cá, o satélite fez assim, aí ele vai pegar essa aqui. Aí vai pegar aquela ali, entendeu? Então, eu teria, no pior caso, 31 dias, eu tenho essa mesma área de novo. Mas para recobrir toda, em 1 mês, 2 meses aí, no melhor caso, você fala no melhor caso, mas nunca é o melhor caso. Sempre tem nuvens, né, no meio do caminho e tal. Então, o que a gente faz para aumentar essa coisa? Tem mais satélites. O Amazônia, o Cibers, a gente usa o satélite também da Agência Espacial Europeia, né, da ESA, porque eles têm lá são 2 satélites, eles chamam de uma constelação de satélites, mas os que a gente usa são 2. E eles também ficam passando, eles passam assim, eles foram lançados meio que cada um num extremo, né? Então eles fazem assim e aí acaba que duplica ali a rapidez. Então, no fim das contas, sempre tem imagens atualizadas ali de alguma região. E aí, para né, a equipe que faz manualmente lá, tem sistemas que pegam a disponibilidade que chegou hoje e diz, hoje você vai trabalhar aqui. Aí, amanhã, agora você vai trabalhar aqui. E assim por diante. Então, nesse sentido assim, que a gente tem. Ah, sim. Ou é como ela é? Se alguém tem interesse, saiba que dá para baixar, né, as imagens gratuitamente. Tem realmente muita coisa, né? Então, eu estudo as propriedades do sensor, né? Esse sensor aqui, ele demora tanto tempo, né, aberto e fechado, né, para integrar a imagem e tal. Então, pega essas informações e fazem filtros, fazem todas as operações para colocar ela na grade, né? Inclusive, as imagens não são um quadrado assim como a gente está acostumado, né? Elas têm esse formato justamente por causa do eixo de rotação da Terra versus o eixo da passagem lá. Mas são muitos processamentos. Até ela está pronta, ela já passou por um monte de coisa. E a gente acha que ela está, né, do zero, mas realmente tem muita coisa. A gente tem lá, cada sensor tem todas as propriedades de espalhamento pontual e tudo mais. E aí tem uma série de informações que se usam, inclusive até dá para, em alguns casos, melhorar a resolução da imagem, porque se usa as propriedades do sensor. Então, quando a gente diz assim, esse aqui é 60 metros, ele é 60 metros, a integração da imagem foi 60 metros, mas ele poderia ser 50, se a gente, né, fazer o dever de casa ali e processar com todos esses
né, esse pré-processamento que a gente faz. Então tem muita coisa. Isso acaba sendo feito na estação, eu acabo já pegando daqui para frente, mas eu sei que tem muita coisa que acontece lá. A propósito do chat GPT, outra coisa, né, acho que para isso ele vamos ver o que o chat GPT me dá aqui. E a pessoa confiou um pouquinho demais. Então o que aconteceu? Apareceu assim, deixa eu ter um parágrafo. Fez o parágrafo sobre o assunto, tal, conforme, sei lá, Silva 2013. Aí lá embaixo estava o Silva 2013. Mas esse artigo não existia. Ou seja, o chat GPT sabe produzir texto. E ele sabe produzir uma citação certinha, sabe produzir um nome de revista, mas ele não existia. Entendeu? Então ali pegou, né? A pessoa teve que fazer o texto e ela não sabe o que a gente sabe até hoje, mas foi reprovado, né? Para montar as códigos, né? Não sei se vocês já tentaram, dá. Obrigado, viu, pelas perguntas aí. Em frente. Obrigado. Eu vou desligar aqui, então, tá bom? Ok. Então, a segunda